Boa noite, pessoal. Saudações a todos. Estamos iniciando a nossa live aqui das segundas-feiras, aguardando aí as pessoas irem chegando. E hoje, conforme a gente divulgou no Story, nós vamos estar usando aqui como referência um texto que me foi passado por uma pessoa. E nesse texto, é um texto que aborda a questão do perfeccionismo. E me pareceu interessante, porque fala de aspectos da nossa vida. Boa noite, Álvaro, seja bem-vindo. Fala de aspectos da nossa vida, questões assim que nos envolvem. Até para quem não se acha perfeccionista, de alguma forma, eu acho que esse texto aqui pode trazer algumas reflexões importantes, tá? Então a gente vai usar ele hoje aí como referência para a nossa reflexão, tá bom? Espero que vocês estejam me ouvindo bem, que a conexão esteja boa, sempre deixando aberto, tá bom? Quem quiser fazer alguma pergunta, alguma colocação, fica à vontade, porque vai estar ajudando, vai estar contribuindo, às vezes trazendo alguma ideia assim que a gente não pensou, mas que vocês possam ter percebido, e aí com certeza sempre é uma contribuição, tá bom? Então vamos lá. Esse texto foi me passado por uma paciente que me mandou a mensagem. Foi escrito por Alexandre Gruber. Alexandre Gruber é filósofo. Ele tem vendido aí, tem publicado, escritor, escreveu vários livros, e ele tem feito muitas publicações no Instagram, tem cursos que ele vende também no Instagram, cursos de autoajuda, eu acho que ele não trabalha bem com a psicoterapia não, mas é uma forma de psicoterapia, né? De ajudar a pessoa a se conhecer suas vocações. Ele tem algumas especializações nas áreas psicológicas. E esse texto aqui eu achei muito interessante. A pessoa que me passou o texto, ela mesma falou que o texto seria ótimo para uma live, né? E aí a gente está aqui aproveitando esse texto. Então vamos lá, eu vou ler para vocês o texto, tá bom? É um texto curto, meia página. E aí a gente vai refletir aí. Então ele começa lá. É um alívio quando a gente percebe que não precisa ser perfeito, que pode ser real. O perfeccionismo é uma prisão ideológica que nos prende na ideia de que nada do que fazemos ou de quem somos é bom o suficiente. É o medo do julgamento, do outro e de si mesmo, por não corresponder a uma expectativa absurda e inatingível. O grande engano do perfeccionismo é que ele não se trata de alguém que busca ser melhor, mas de alguém que busca ser aceito e aprovado pelos demais. Por detrás do perfeccionismo está sempre o medo da rejeição. Muitas vezes esconde uma rejeição internalizada, que pode vir desde a infância. O perfeccionista precisa ser sempre bom, perfeito, admirado, porque condiciona a isso o seu valor. Cresceu com essa ideia de que só pode ser amado se for perfeito. Com isso, a pessoa perfeccionista sofre com o mundo preenchido pelo medo de falhar, pelas comparações, pela autocrítica, pela culpa. Às vezes não termina o que começa, ou sequer inicia seus projetos por acreditar nunca serem bons o suficiente, e assim nasce a procrastinação. E quando os finaliza, julga que poderia ter feito mais. Começar a compreender as origens do perfeccionismo é a chave da liberdade. É o momento que abraçamos a nossa humanidade e entendemos que não somos perfeitos, que ninguém é, que estamos aqui para melhorar e crescer. Ninguém é pronto, todos estamos em construção.
O erro, o engano fazem parte do processo de qualquer coisa, mas não o seu fim, e tampouco definem quem. Afirme sempre: não nasci para ser perfeito, nasci para aprender. Eu sou o meu maior projeto, estou sempre em construção. O erro apenas é parte do processo que me conduz a melhores caminhos. Eu aceito a minha humanidade, a minha imperfeição e faço as pazes com meu ser. Assim é. Alexandre Gruber. Então, um texto assim bastante interessante, né? Que vem aí chamar a atenção para essa ideia do perfeccionismo, que muitas vezes ela é presente na nossa vida e às vezes com uma sutileza, porque tem pessoas que são perfeccionistas no sentido amplo da palavra, são perfeccionistas em tudo, mas tem pessoas que são perfeccionistas em alguma área específica, porque ali elas identificam um valor que elas precisam encontrar. E conforme ele diz aqui, o perfeccionista, ele vive numa prisão porque ele sempre está na expectativa de corresponder ao que os outros esperam dele. Então, falta para ele naturalidade, falta para ele esse sentido de humanidade. Quando eu falo de sentido de humanidade, é do atributo humano, de se sentir humano, humano com todas as suas imperfeições, né? Dentro da minha perspectiva, né, espiritual, espiritualista, da terapia de vidas passadas, eu entendo que a lei do progresso é um determinismo. Eu já defendi isso e entendo muito isso, né? Quando você olha o progresso, quando você olha como que tudo evolui, quando você olha historicamente o caminho que as coisas, que os seres, que a própria civilização, que a própria vida planetária foi se transformando, a gente percebe que a evolução é uma marca. Então, essa evolução ela está nos conduzindo sempre para formas mais elaboradas, mais complexas, mais eficientes de funcionamento. Então, do meu ponto de vista, existe realmente uma tendência a que essa evolução, que me parece ser infinita, que essa evolução vai caminhar na direção de uma possível perfeição. Então eu diria que nós somos seres perfectíveis. O que são seres perfectíveis? São seres que têm uma propensão a se tornarem perfeitos ao longo de uma trajetória evolutiva. Até acredito nisso, né? Não tenho como ter certeza, mas acredito muito nisso pela observação. Mas uma coisa é você acreditar que existe uma evolução que te conduz no caminho de uma perfeição e que justamente por estar a caminho você ainda não é esse ser perfeito. É muito diferente você acreditar nisso do que você se cobrar ser perfeito já nesse trajeto, né? É a expectativa. E quando a gente fala de cobrar ser perfeito, não é ser perfeito no sentido absoluto do termo, porque seria muito difícil mensurar isso, mas ser perfeito no sentido de fazer tudo muito bem feito a ponto de chamar a atenção, muito bem feito a ponto de colocar você num patamar acima dos outros que já fazem bem feito. Mas você teria que ser perfeito. Então isso demanda um gasto de energia, isso demanda uma negação do próprio prazer que precisaria ser inerente ao processo da vida. O ser humano ele tem uma necessidade de viver o prazer. O prazer não nos foi dado, né, até conforme as religiões principalmente a religião cristã, né, defendeu durante muito tempo, como um instrumento de culpa, como um instrumento de tentação, como se o poder maior da vida, Deus, né, conforme que é a expressão usada pela religião, Deus tivesse colocado a possibilidade do prazer justamente para nos tentar e depois nos punir, o que seria uma coisa muito ilógica, muito absurda. Mas o prazer não é nada disso. O prazer é uma
possibilidades que a vida nos oferece e que é fundamental. Tanto é que a gente sabe, não é, que o prazer nos proporciona a liberação de hormônios, hormônios do prazer, hormônios do bem-estar, hormônios que trazem saúde, que trazem relaxamento, que trazem um bom sono. As pessoas que vivem o seu prazer são pessoas mais relaxadas, mais felizes, mais satisfeitas com a vida. Claro, não é, dentro de uma harmonia, dentro de um bom senso. Comer doce pode proporcionar uma cota de prazer? Pode, mas se você sair comendo doce aí desesperadamente, você vai ficar doente. Então, toda forma de prazer, quando vivida exageradamente, claro que pode proporcionar aí um desgaste orgânico, pode proporcionar aí um prejuízo físico. Mas o perfeccionista, por que eu estou falando do prazer? Porque o perfeccionista, ele está tão focado na necessidade de fazer bem feito, que ele acaba não sentindo prazer naquilo. Porque não existe prazer no aprisionamento, não existe prazer na limitação, não existe prazer quando você está obsessivo em se tornar algo tão bom que seja melhor do que o outro, que seja valorizado e reconhecido pelo outro. Aliás, a gente vive numa sociedade altamente competitiva que estimula esse perfeccionismo. A gente tem visto, né, com criança na escola, meu filho na escola, a gente está sempre se informando, né, das outras escolas, como tem escolas que estimulam essa competitividade exagerada na busca de um perfeccionismo que eu considero patológico, que faz, e olha, vejam bem, que faz com que a criança esqueça de que é criança. A criança acaba se esquecendo de que é criança. E o adulto que vive esse mesmo perfeccionismo competitivo, ele acaba esquecendo que ele é um ser humano com necessidades de prazer. Então, ele está meio que fadado a adoecer, ele está meio que fadado a ter crises de ansiedade, crises até de depressão, né? Vivemos sem esse sentimento de angústia. Porque muitas vezes, e isso vai ser inevitável, esse perfeccionismo, essa meta perfeccionista que ele estabelece, não vai ser alcançada. Não vai ser. Dentro dos signos, a gente vai encontrar isso de várias formas. Né? Aí, para quem está familiarizado com a astrologia, que possa ter tem alguns signos que são muito perfeccionistas e de formas diferentes. Por exemplo, as pessoas de Virgem são extremamente perfeccionistas. Quem tem o Sol em Virgem, a Lua em Virgem, ou a Lua nem tanto, mas quem tem o Sol em Virgem, o ascendente em Virgem, é um perfeccionista nato. E precisa tomar muito cuidado com a sombra desse perfeccionismo, porque o perfeccionismo do virginiano ele é exagerado. E a pessoa perfeccionista, e o virginiano em especial, ele tem uma tendência a não só cobrar demais de si mesmo, mas ele começa a cobrar demais do outro também. Porque ele não só imagina o perfeccionismo da própria vida, mas ele começa a desejar, e isso é muito do virginiano, o perfeccionismo do mundo. Então ele não aceita o erro do outro, não aceita a imperfeição do outro, tanto quanto ele não aceita a própria imperfeição dele. A pessoa de Capricórnio também. Quando eu digo a pessoa de Capricórnio, você imagina aí ou o Sol ou o Ascendente, não é? Em Capricórnio. Ou que tenha, por exemplo, um Capricórnio muito forte no mapa, mas aí teria que ver, não é? Mas a pessoa de Capricórnio tem um perfeccionismo social muito grande. O Capricórnio é regido por Saturno. Saturno ele tem esse peso da responsabilidade de fazer bem feito. Né? O Capricórnio o Capricórnio regido por Saturno, ele tem esse peso da responsabilidade de ser muito bem sucedido socialmente. Então, quando ele entra na sombra dele, a pessoa que tem a força de Capricórnio no seu mapa, e ela entra na sombra dela, ela tende a ser um perfeccionista exagerado, perfeccionista que pode sofrer. Ele tem que mediar isso. A pessoa de Escorpião também tem uma tendência perfeccionista, mas num aspecto curioso. Ela se cobra demais cuidar do outro.
A pessoa de Escorpião, ela se sente responsável pelo outro de uma maneira exagerada e muitas vezes não se permite falhar no cuidado do outro. Aliás, a gente usa muito, tem uma florzinha do Floral de Minas, que é a Trimera, que a gente usa muito para esse perfeccionismo, né? Que é o perfeccionismo do se sentir responsável pelo outro, de cuidar do outro. A pessoa de Leão também. São os 4 signos que eu considero mais assim, com propensões perfeccionistas. A pessoa de Leão também muitas vezes tem um lado perfeccionista, mas é porque ele quer ser bem reconhecido. A pessoa de Leão, ela tem aquela coisa da imagem. Então ela quer ser bem aceita, ela quer ser bem reconhecida, ela quer ser bem valorizada. E aí muitas vezes essa pessoa que tem o Sol em Leão ou ascendente em Leão, ela vai ter um aspecto perfeccionista. E vai ser sofrido, porque ela nem sempre gosta tanto de fazer aquilo que ela está fazendo, mas ela está fazendo só para ser aceita. Então eu falei desses 4 signos, que é Virgem, Capricórnio, Escorpião e Leão, quando você tem isso no seu mapa de uma maneira muito forte, ou no Sol ou no Ascendente, porque eles têm tendências perfeccionistas muito fortes. Mas aí no texto aqui, eu estou com o mapa na cabeça. No texto aqui ele fala disso, né? O Alexandre Gruber, que muitas vezes o perfeccionismo está aqui em corresponder à expectativa absurda do outro. Né? Isso é muito do leão, de querer ser muito aceito. Muitas vezes essa expectativa de querer ser aceito, ela reside numa baixa autoestima. A pessoa que se sente desvalorizada, que ela não percebe o seu próprio valor e ela vai buscar o seu valor no reconhecimento do outro. E aí ela vive muito em função de fazer tudo bem feito. E geralmente essas pessoas, quando elas cometem falhas, não vou nem chamar de erro, mas são falhas naturais de um processo, elas se culpam, se martirizam, elas não têm compaixão de si próprias, elas são intolerantes. Como a gente lida com isso nos processos de terapia? Como a gente lida? Pessoas que se cobram demais. Então ele vai falar, a gente vive num sistema com uma ideologia competitiva muito séria. Né? Até numa live dessa recente a gente falou muito do sistema, não vou nem entrar nisso aqui de novo, mas é um sistema que tem uma perspectiva, que tem uma ideologia muito competitiva. E aí as pessoas que almejam ocupar lugares nesse sistema, e todos nós de alguma forma almejamos, mas uns de uma maneira mais intensa, elas acabam se cobrando padrões muito elevados para poderem ocupar lugares de realce, né? Lugares que sejam valorizados. E aí a gente pergunta, né, será que isso é ser feliz? Será que isso vai proporcionar prazer a essas pessoas? Será que essas pessoas vão encontrar felicidade? Porque se não vão, essas pessoas estão fadadas ao sofrimento, inclusive à doença. Né? Porque você viver demasiadamente estressado, sem uma contrapartida de prazer que equilibre os hormônios do seu corpo, que equilibre as pulsões mais instintivas, né, de vida e de morte no seu psiquismo. Se você não vive o prazer que alimente, que equilibre esse jogo, né, de vida e morte, prazer, desprazer, que Freud falou muito disso, você está fadado a ter um aparelho psíquico doente. E se o seu aparelho psíquico é doente, o seu corpo só está na contagem regressiva para adoecer também, né? Porque o corpo ele bebe das nossas emoções, ele se alimenta das nossas emoções. As nossas emoções tanto trazem vitalidade quanto podem envenenar o nosso corpo. Então, se você está preso nessa perspectiva muito perfeccionista, muito exagerada, né? Eu estou me lembrando aqui de um paciente que eu tive há muito tempo atrás. Ele trabalhava como coordenador de vendas de uma grande empresa farmacêutica. A palavra exata não é coordenador de vendas, não, mas ele coordenava aquelas equipes de representantes.
E o nível de cobrança do trabalho dele, que ele tinha que se submeter, era altíssimo. Na verdade, ele veio me procurar por causa dessa queixa. O nível de cobrança dele era altíssimo, a ponto dele trabalhar muito mais horas do que ele deveria, em termos de contrato, e ainda chegava em casa e entrava pela noite adentro trabalhando, enviando relatório, fazendo comunicados. Então, era um desgaste enorme. É tipo um gerente comercial mesmo. E isso era um exagero, era uma coisa muito grande. E a gente sabe que muitas pessoas vivem isso. E se essa pessoa não vivencia aquele desempenho que é esperado por ela, ela vai para a rua e vai ter outro ali naquele lugar, para ocupar aquele lugar. Aliás, olha só, estou me lembrando aqui, representantes desse tipo, né? Dessas pessoas que trabalham com vendas, representantes, já tive alguns, tá? Estou me lembrando aqui de mais dois, todos eles estressadíssimos, me procuravam por causa disso. Por quê? Metas altíssimas para alcançar. Né? São pessoas que estão muito sujeitos a ter, um desses, inclusive, já tinha tido, né? A síndrome de burnout. Burnout é explosão, é quando você não aguenta mais, quando você está já no seu limite, você explode aqui. E aí você não consegue mais trabalhar, não consegue mais pensar, não consegue mais racionalizar as coisas. E você começa a viver aí um estado mesmo de deteriorização da sua capacidade cognitiva, da sua capacidade intelectual, da sua capacidade emotiva. Então a gente começa a ver como que essas buscas de perfeccionismo, como que elas podem ser danosas. E aí ele vai continuando aqui, né? Eu fiz uma listagem aqui de coisas que podem causar esse perfeccionismo. Eu falei a questão dos signos, né, que você já nasceria com esse exercício encarnatório de trabalhar o seu perfeccionismo, que é Virgem, Capricórnio, Escorpião e Leão. São 4 signos que puxam muito para o perfeccionismo. Você sabe que existe uma síndrome, que eu vou chamar de síndrome, mas não existe a síndrome não, tá? Não existe. Não existe dentro dos catálogos de psicopatologia. Mas eu estou chamando de síndrome porque eu vou até mudar, não vou nem chamar, é o estigma. É o estigma do filho mais velho. O filho mais velho é um ser que já nasce com esse destino meio que traçado, de ser cobrado por ser o primogênito, por ser o herdeiro, por ser o que tem que ter mais responsabilidade, por ser aquele onde os pais projetam as suas maiores expectativas. Os filhos que vêm depois, geralmente já vivem situações mais relaxadas. Mas o filho mais velho, isso é básico. Se você é filho mais velho, preste atenção nisso, porque você pode ter crescido com esse estigma. E às vezes não é algo falado, mas é algo vivido. É algo projetado nas entrelinhas. Né? Quando você crescer, você vai ser mais isso. O dia que papai e mamãe não estiver aqui, você vai cuidar dos seus irmãos. Frases que eu escuto e que são faladas por esses pais. Né? Alguém está falando aqui, Mônica aqui está falando, boa noite, Mônica, estava cercada de perfeccionistas, socorro. Com certeza, perfeccionistas, muitos perfeccionistas juntos, criam um ambiente bastante patológico, né? Que a gente tem que ter cuidado, a pessoa tem que ter cuidado. Então o filho mais velho, ele precisa ficar muito atento para ele não vestir essa carapuça. Ele não é obrigado a ser melhor do que ninguém, ele não é obrigado a ser responsável pelos filhos, ele não é pai dos irmãos dele, ele não tem que dar conta do trabalho, do comércio, do empreendimento da família, ele não é obrigado a isso, não faça isso, a não ser que você queira, né? Aí é tudo bem. Mas o filho mais velho, ele carrega muito esse estigma do perfeccionismo. É culpa de vidas passadas, pessoas que em vidas passadas não conseguiram dar conta do que precisavam fazer, e aí nascem muitas vezes com um sentido de autocobrança muito elevado.
né? A culpa faz isso. A culpa, aquela culpa sentida, né? Aquela culpa que você absorve e você assume, nossa, eu errei mesmo. E claro que a pessoa não lembra disso porque quando ela reencarna ela esquece, mas os registros do inconsciente continuam ativos. E as sensações continuam lá. Então, quando essa culpa ela foi sentida, né, nesse período que a gente chama de intervidas, entre a vida passada e a vida atual, essa culpa foi muito sentida, ela muitas vezes nasce com essa obsessão de que eu não vou errar mais, eu não vou errar mais. E essa frase, por exemplo, eu não vou errar mais, ela se expande. Porque uma frase dentro do psiquismo, ela tem uma característica que a gente chama de deslocamento. Ela não vai atuar necessariamente só numa na direção daquele aspecto que ela foi dita. Quando ela é sentida no psiquismo, ela se alarga. E aí você passa, eu não vou errar mais, e aí você passa, eu não vou errar mais em nada. E aí você começa a acreditar que você é uma pessoa que não pode errar mais em nada. A Mônica está falando aqui, João, você poderia passar a dar palestras nas escolas primárias? Sou a mais velha. Já dei muita palestra em escola, Mônica, muita palestra. Chegou uma época que eu tive até uma pequena firma, era o ICAM, Instituto Carvalho Neto. E a gente fazia palestras em escola, dava cursos para professores, para alunos, já fiz bastante isso. Bastante. Hoje em dia estou aí, hoje em dia a gente está mais aqui nas nossas lives, mas quem gosta, compartilha, tenho dito sempre aqui, quem gosta, compartilha com quem vocês acham que precisa, porque a intenção é essa, ficar gravado justamente para ser útil. Que mais aqui que eu coloquei que causa esse tipo de perfeccionismo? Pais muito cobradores, tem pais que são exageradamente cobradores, né? E aí impõem metas muito altas, impõem regimes muito fortes. Por exemplo, eu tenho um paciente que ele tinha um pai, tinha uma herança ou uma nacionalidade alemã, não sei se era herança ou se era nacionalidade. E a gente sabe que o povo alemão tem muito esse ideal perfeccionista, né? Não é à toa que defenderam lá durante o século passado a supremacia da raça, mas isso é muito forte. E esse meu paciente, ele se queixa, muitas vezes até se emociona, das cobranças que o pai fazia sobre ele, né? Exigindo metas muito altas, metas de comportamento, metas de posicionamento, metas de postura. Tudo bem, eu acho que é legal, né? A gente educar os nossos filhos para serem pessoas polidas, pessoas que saibam se comportar. Mas outra coisa é você impor regimes exageradamente autoritários, né? Onde a pessoa perde a naturalidade. Aliás, essa é uma das características do perfeccionista. Ele perde o sentido de humanidade. Falei isso já hoje aqui. Ele perde o sentido de humanidade porque uma das características de ser humano é de poder errar, né? É de ser falível. Então, o perfeccionista que não aceita que ele é falível, ele não aceita o seu próprio sentido de humanidade. E com isso ele está fadado ao sofrimento. Porque errar é ótimo, é bom. Quando eu digo que errar é bom, eu não estou querendo dizer aqui que você deve errar. Não, vamos todos nós sair por aí errando. Não, mas errar é bom porque errar é inevitável, tá? Então, quando você erra, isso se torna bom porque você identifica o seu erro, você identifica onde você precisa aprender, onde você precisa se melhorar. Mas para você se melhorar, você precisa o quê? Se amar, você precisa ter autoestima, você precisa ter a força da autoestima para se autotransformar. A pessoa perfeccionista, ela quando erra, ela por não se permitir errar, ela se condena.
Quando ela se condena, ela golpeia a autoestima dela, que muitas vezes já é baixa. Muitas vezes já é baixa. E aí ela perde potencial de reagir ao erro, de aprender com o erro, de se transformar com o erro. Então a pessoa perfeccionista, ela conspira contra a própria evolução dela. Porque você só pode evoluir quando você consegue se identificar nas suas próprias falhas, nas suas próprias imperfeições, naquilo que você precisa trabalhar para melhorar. Mas uma pessoa perfeccionista, ela tem uma dificuldade muito grande de aceitar os próprios erros. Então, como ela não identifica, ela não legitima os seus próprios erros, ela não toma consciência dos seus próprios erros, como que ela vai transformar aquilo que ela mesma não está percebendo? Porque ela percebe apenas enquanto algo que merece ser condenado, mas não como algo sobre o que se precisa trabalhar. Eu sempre digo, né? Ria dos seus erros. Mas não é rir no sentido de ser irresponsável, não é nesse sentido que eu estou dizendo. Ria de perceber a sua humanidade. Olha eu errando aí de novo. Olha eu, poxa, preciso trabalhar isso. Puxa vida, né? Eu continuo fazendo as mesmas coisas. Olhe para isso com bom humor. Olhe com isso com uma perspectiva aí de um desafio a ser enfrentado. A Nelly Vale está falando aqui, filho de militar tem muito dessa criação, imagino, né? Ser cobrado de tudo sempre, muito correto. Renato está dizendo que hoje em dia já não tem tanto. A gente vai ver, né, os grandes compositores lá da época da ditadura, eles foram surgir justamente como uma reação dos filhos de militares, né? Você vê aqueles grandes compositores, né? Tinha muito a ver essa questão dessa reação às autocobranças, mas muitas pessoas sucumbem. Aliás, quem está falando aqui é Eva, filha de militar, né? Passou por isso, então, né? A garotada hoje já reage um pouco mais, tá? Mas eu entendo. Os pais também são mais novos. Mas eu entendo que é uma cobrança que ainda é muito forte. Sistema muito militar, muito... Bom, bem, esses militares só dão um mau exemplo. Mau exemplo não é só no militar, não. Mas até cortei aqui que eu estava falando, me esqueci agora aqui. Bom, enfim, mas vamos para... estava falando do erro, de rir do erro, né? Então se divirta assim, não no sentido de uma permissividade, mas se divirta como percebendo que existe um desafio, um jogo. Quando você vai para um jogo, você tem que bolar estratégias, né, para vencer o seu adversário e para poder ganhar ali, dentro daquela brincadeira do jogo. Se você conseguir olhar a vida por esse prisma, né, que você tem um desafio, você tem que bolar estratégias para se tornar uma pessoa melhor, para crescer, isso pode ser algo interessante, algo motivante, algo desafiador. Então faça isso e se sinta forte fazendo isso. Perceba a sua energia, tenha prazer. Quando você vive o seu próprio prazer, você melhora a sua autoestima e você se fortalece para essas empreitadas. Então o perfeccionismo não, o perfeccionismo te derruba quando ele é frustrado. Então o que mais que causa aqui, né? Falei dos pais cobradores demais, expectativas sociais, que a gente já falou, né? Esse mundo extremamente competitivo. Medo da desaprovação do outro. Né? O que mais aqui? Então, para pensar na possibilidade de ver o erro como alguma coisa que merece ser condenado. As religiões fizeram isso também, né? A gente falou aí dos militares, mas a religião fez isso também, né? Quando diz que quando você erra, você merece ser condenado. Quando diz que se você erra, você precisa do perdão de um sacerdote que vai te absolver diante de um Deus punitivo, diante de um Deus vingativo. Tudo isso estimula atitudes perfeccionistas. Porque é aquilo que eu falei no começo, o perfeccionista não é só aquele que é obsessivo e que você olha e você vê ele, olha, ele é um perfeccionista. Às vezes existe um perfeccionismo na sutileza.
Por exemplo, quando você não se permite errar, quando você se condena e se culpa pelos seus próprios erros de uma maneira exagerada, você tem características aí que te fazem assemelhar ao perfeccionista. Porque a culpa, ela é importante você sentir culpa, né? Às vezes a gente fala da culpa como algo condenável, mas a culpa ela é importante porque a culpa ela é importante na medida em que ela faz com que você perceba o seu próprio erro e perceba que precisa fazer algo por transformar aquilo. O problema é quando essa culpa ela cresce, ela se torna dominante e faz você se sentir autocondenável. Porque quando você se sente autocondenável, sua autoestima vai lá embaixo. Então, cuidado com o perfeccionismo. Nesse mundo que a gente está vivendo, esse sistema aí, a gente falou disso recentemente, esse sistema aí capitalista, muito selvagem, esse sistema neoliberal que você vai ser valorizado pela sua competência. Tudo bem, eu acho até que tem uma certa lógica nisso, né? Jesus, de alguma forma, falou um pouco isso, né? Cada um segundo as suas obras, Jesus falou. O problema é que isso é muito subjetivo, tá? Não é assim, ele é melhor do que o outro porque as obras dele são melhores do que a dele. Nem sempre. Nem sempre. Muitas vezes você não sabe quais foram as dificuldades que aquela pessoa passou. Às vezes você não sabe de onde que ela veio, né? Os desafios que ela teve que superar. Então, às vezes, aquela pessoa que chega no nível intermediário ali, ela pode ter se esforçado, ela pode ter lutado, ela pode ter superado desafios muito maiores do que aquele que às vezes está lá no topo, mas que já nasceu meio perto do topo. Já nasceu lá dentro de uma família abastada, com uma ótima educação, com uma ótima escola, com muitas vantagens. Então, muitas vezes, ele já estava ali em cima, ele só viveu o que tinha que ser vivido. Mas esse sistema que a gente vive aí é um sistema que estimula demais essa competitividade, demais. Inclusive dentro das escolas. Aqui em Saquarema a gente está vendo... Aqui em Saquarema porque a gente mora aqui, né? Mas não é nada em especial da cidade. Mas a gente tem visto, né, pais de coleguinhas do meu filho que estão em outras escolas, escolas que primam muito pela competitividade, como que essas crianças estão ansiosas, angustiadas, chorosas, né? com resultados negativos muito repetitivos. Por quê? Porque as cobranças são altíssimas. Né? Quando você vive um processo de evolução em qualquer nível de vida, social, escolar, no trabalho, você precisa ser estimulado, né, a superar limitações, e aí você vai errar algumas vezes, vai acertar algumas vezes, e vai aprender com seus erros. Mas se você é cobrado demais com metas muito altas e você falha demais, o processo ele começa a ruir. Porque em vez de você caminhar para frente, você começa a ficar paralisado pela frustração dos seus próprios erros, com uma sensação de incompetência. Então, pessoas, já vou ver, crianças que são muito cobradas, por exemplo, na escola, e que têm resultados de fracasso muito sucessivos, essas crianças tendem a perder o ânimo de estudar. Tem um livro, eu vou responder que alguém falou aí, né? Tem um livro que é da Inteligência Aprisionada, da Alicia Fernandes, que é uma psicanalista, psicopedagoga argentina. Ela é bastante famosa a nível mundial. E esse livro, Inteligência Aprisionada, fala justamente disso. Entre outras coisas, de crianças que foram muito cobradas e que tiveram muitos fracassos repetitivos e que acabam se tornando incapazes de enfrentar desafios e vão abandonar, são elas que vão abandonar a escola, são elas que vão perder a motivação de estudar, porque não tiveram experiências de sucesso, só de fracasso. Fala. A Mônica aqui está dizendo que o capitalismo em si causa excesso de desigualdade. Sim, isso aí está visto aí, né? E a Neolivar está falando que é perfeição. O que é para você pode não ser para mim. É assim, Neolivar, é muito relativo. No nível que a gente se encontra de evolução, é muito difícil estabelecer o que é perfeição. Eu até acredito, conforme eu falei no começo, não sei se você já estava aí, que
a evolução é um determinismo da vida. Quando eu olho para qualquer lado, para os seres humanos, para a civilização, para os animais, para o planeta, eu vejo que tudo vem evoluindo de alguma forma. Tudo vem se transformando para formas mais complexas. Só que aonde isso vai dar, a gente não tem como saber. Porque quem é relativo não pode entender o que já se tornou absoluto. Então, quem é imperfeito não pode entender o que é perfeito. Então, a gente não tem como estabelecer um conceito de perfeição. A gente imagina, de uma maneira simplória, que a perfeição envolve a ausência de erro. Mas isso é algo tão descabível na relatividade em que a gente se encontra, que a gente só consegue trabalhar isso a nível imaginário, né? Ela está falando que é muito relativo. É, muito relativo. Que ela nem sabe de onde é que vem. A Mônica está falando que é absurda a competição entre as crianças, né? Optei por escolas montessorianas, sim. Zacaria não tem escolas montessorianas, mas tem escolas que trabalham com uma perspectiva diferente. Meu filho, por exemplo, ele está numa escola que trabalha com uma perspectiva diferente, não é? Mais estimulante, menos competitiva, não é? Que valoriza o lúdico, que cobra, mas que valoriza o lúdico, né? Então a Neurivaldo está falando, perfeição é muito relativa, eu nem sei o que vem a ser, e será que alguém sabe? Cada um tem a sua. Com certeza, né? Com certeza. Eu acho que a gente não tem que se preocupar muito com perfeição. Aquilo que eu falei, a pessoa que é perfeccionista, que estabelece metas perfeccionistas, ela está aprisionada em algo inatingível. E ela está fadada a se frustrar nos próprios erros, porque eles vão acontecer, é inevitável. E por ela ter estabelecido metas tão altas, essa frustração vai ser maior, porque vai pegá-la de surpresa, porque ela perdeu o sentido de humanidade dela. Ela deixou de se situar como um ser humano falível. Então, como ela deixa de se situar como um ser humano falível, ela se surpreende quando erra. E aí o impacto é muito maior. Então, cuidado com essas ideias perfeccionistas, né? Tem um livro do Chiniachik que o título já fala por si só. O sucesso é ser feliz. Você consegue ser feliz na vida que você escolheu para você? Ótimo, vai em frente, é isso aí. Mas o perfeccionista dificilmente vai ser feliz. Eu digo dificilmente porque eu não quero ser radical, mas para mim ele não vai ser feliz nunca. Porque ele trabalha com uma expectativa que é inalcançável, que é a perfeição nessa relatividade em que a gente se encontra. Então ele está fadado a uma cota de infelicidade, a uma cota de frustração. Então, cuidado com isso, né? É tão bom ser humano, é tão bom aceitar o próprio erro, é tão bom olhar para você mesmo no espelho e dizer, olha só, está repetindo o mesmo erro, né? Vai tomar vergonha, vai se tornar uma pessoa melhor e brincar com você mesmo, tá? Sem ser permissivo, né? Sem ser excessivamente autoindulgente com os próprios erros. Claro, a gente tem que se cobrar um pouco, a gente tem que ir trabalhar para se tornar uma pessoa melhor, com certeza. Mas se permita viver, se permita ser feliz, se permita gozar, né? O prazer, ele é uma possibilidade que a vida nos oferece para sermos felizes, não para nos tentar e sermos punidos depois. Não é? Então se permita isso, viva isso, e seja feliz, isso que eu sugiro, porque o perfeccionista está difícil de ser feliz. Tá bom, gente? Eu agradeço aí a participação de vocês, sempre muito bom quando vocês participam, quando vocês comentam, isso sempre enriquece a live da gente, são outras ideias, né? Perguntas, e como eu digo sempre, já disse hoje, quem achou bom, passa para alguém que vocês acham que vai ajudar, algum perfeccionista aí de plantão que vocês conheçam, encaminhe para ele ver, para ele pensar, para ele reavaliar aí a sua própria história de vida, tá? Para a gente poder construir um mundo melhor para nós vivermos, né? Valeu, Mônica, valeu, Neurivalho, valeu a todos vocês, gratidão aí a todos vocês que estão aí, e uma boa semana. Segunda-feira que vem a gente se encontra por aqui de novo. Um abraço para todos. Tchau.